Platão. E Prometeu agiu com os critérios. Assim foram feitos. Por exemplo, ele fez alguns animais fortes, tipo os elefantes, mas muito lentos de se deslocar. Passo de elefante é sempre lento. Então ele não poderia alcançar qualquer presa. Então ele tosou assim essas duas, o elefante e qualquer outro ser em relação a ela. Também existiam os seres vivos carnívoros, que assim alimentavam dos outros. Aqui também precisou dosar, né? E fez um número de carnívoros relativamente pequenos e muito grande daqueles animais que podiam servir de presa. E assim o carnívoro tem a sua alimentação, mas ao mesmo tempo não extermina a espécie de bichos que ele come. E assim por diante. Então foi causando pouco a pouco a construção do mundo dentro de certos critérios. Platão, num outro mito chamado de Timeu, famoso Timeu, lá o autor do mundo é o Timeu. Age mais ou menos do mesmo jeito para construir as coisas. Mas, por fim, desse trabalho, chegou a vez de fazer o ser humano. Foi o último e era o mais importante das criaturas. Ele tinha as seguintes qualidades que os deuses estabeleceram. Ele seria um animal como os outros. Nós somos animais como qualquer animal. Mas tinha que ter uma qualidade especial, que era a razão. A razão que é divina. Uma qualidade divina. Seria então semelhante a eles. Essas qualidades, animalidade e racionalidade. Entretanto, o ser humano devia nascer nu e inerme, sem defesas, como qualquer criancinha que nasce indefesa e chega ao mundo nuazinha. Bem, ele tinha essas ordens de fazer assim o ser humano. Quando olhou na sacola que ele tinha das qualidades e das habilidades, viu que não tinha mais, acabou. E o que fazer então? O que habilidades vamos pôr nessa criatura que nasce racional, mas nua e inerme? O que fazer? Então se aconselhou com Epimeteu, que cometeu uma ousadia, invadiu o livro secretamente e arranjou lá umas habilidades que ele trouxe, e assim o homem foi feito. A habilidade que ele trouxe para o homem é essa da criatividade, que era um predicado reservado aos deuses todos. Roubou então esse predicado e o trouxe para o ser humano, e assim o ser humano cresceu através dessa habilidade então criativa. Ele encontrou roupas para se vestir, criou roupa para se vestir, alimentos adequados, habitação adequada, cada vez melhor, e começou a fazer armas para se defender dos outros bichos. Eram habilidades suficientes, essa aqui, a criatividade, que é um
um predicado divino. Entretanto, os homens não se entendiam, se exterminavam, e era uma pena então olhar lá do Olimpo e ver toda essa carnificina, essa guerra. E por que os homens se exterminavam entre si? Porque eram inteligentes e não tinham a ciência política. A ciência política. E não tinham outros atributos, mas ligados à ciência política. Então, a política, o direito da obediência, a justiça, são predicados que são no ser humano, mas que são divinos. Divinos. Sim. Agora, a ciência política era um predicado divino, mas reservado a Zeus. Só ele tinha o dom do governo e governava o Olimpo e governava o mundo. Ele era o pai da ciência política. Invadir de novo o Olimpo e usar, provar a Zeus é muito difícil, não escaparia de um castigo horrível, certamente prometeu. Então deixou o homem correr e se matar. Mas os deuses se revoltaram e pediram a Zeus que destruísse essa criatura briguenta. Tudo é harmonioso, as coisas estão bem distribuídas, o ser humano agora também, mas então o conselho que os deuses deram a Zeus era de destruir também por completo, exterminar essa criatura briguenta. Mas Deus fez uma coisa diferente. Ele falou, vamos tentar remediar. Então mandou Hermes para o mundo e trazer para o ser humano duas qualidades. Dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de justiça, que é o fundamento da sociabilidade. Segundo, o sentimento de amizade, que estabelece uma relação boa, humana, íntima, fraterna, com os seres semelhantes que estão perto de mim. Então, dois sentimentos, sentimento de justiça e sentimento de verdade. E Deus deu uma ordem firme, que quem violasse o sentimento de justiça fosse exterminado. Agora sim, esse que não dá importância à justiça, esse não merece viver e seja ele exterminado como os deuses estão pedindo. Qual é a moral dessa história? O moral da história é que como disse primeiro, para Platão, a justiça é um dom dos deuses, um dom divino para o homem e para o cosmos. O universo, para Platão, é feito em cima da justiça, ou seja, a distribuição correta dos elementos, como Prometeu fez, segundo medida, ordem e peso. Essas palavras depois passaram também para os escritores proféticos de Israel. A moral da história serve para nós hoje. Cabe para nós como uma dúvida. Ainda hoje, e será sempre, eu esperamos todos, que a justiça continue sendo o fundamento da vida humana. Tanto quanto somos livres, devemos ser também igualmente justos. Essas coisas, liberdade, justiça, como eu dizia antes,
ciência são nomes para falar da interioridade humana que tem maneira de se expressar. Então, a justiça é um sentimento humano, fundamento da sociedade. Não bastam hoje habilidades como os deuses deram ao homem primitivo. Habilidade de construir casa, procurar alimento. É o que nós fazemos hoje. Mas transgredimos ferozmente o princípio fundamental da justiça. Me refiro aqui esse livrinho que eu faço no capítulo ao capitalismo no qual nós vivemos. O capitalismo no qual nós vivemos é exatamente a aplicação de uma habilidade de construir, fazer, e nós com a técnica, a ciência, apoiada pela técnica, construiu